Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os botões do sistema Nomos. Tá? Então, nas telas do sistema Nomos, nós temos botões que são disponibilizados nessas telas. Nós temos o botão mais comum, que já foi tratado em outro artigo, que é o botão Criar Registro, né, que em praticamente todas as telas de cadastro existe esse botão. Então, na tela de produtos eu tenho lá o botão Criar Produto, na tela de pedidos de venda eu tenho o botão Criar Pedido. Mas além do botão Criar, em muitas telas o sistema pode apresentar outros botões, e aí esses botões vão executar outras ações no sistema. E normalmente pelo nome, tá, do botão, já é possível entender a ação que vai ser executada quando você clica no botão. Tá? Então a gente procura sempre definir o nome do botão de uma forma o mais intuitiva possível, para que pelo nome você já consiga facilmente entender o que vai acontecer se você clicar naquele botão. Mas os botões, eles tipicamente executam três tipos de ação, de ações, né, no sistema. Executam uma ação em um ou mais registros selecionados. Tá? A gente vai ver exemplos de todos esses três tipos de ação. 2. Levam o usuário para uma nova tela com um ou mais registros selecionados. E 3. Levam o usuário para uma nova tela. Tá? Então agora a gente vai ver exemplos práticos no sistema com a aplicação desses três tipos de ações que podem ser executadas pelos botões no sistema. Tá? Então, primeiro, o botão executando uma ação em um ou mais registros selecionados. Tá? Então, na tela de ordens de produção, por exemplo, em que eu vejo as ordens de produção, eu posso selecionar uma ou mais ordens, e aí eu tenho lá no topo da tela, eu tenho um botão Ações, e aí quando eu clico nesse botão Ações, eu vejo algumas ações que eu posso fazer com essas ordens de produção selecionadas. Então vamos para a nossa base aqui de treinamento. Vamos acessar aqui a tela de ordens, que é a tela que apresenta aí as ordens de produção criadas no sistema. Eu tenho aqui 4 ordens criadas. Aí eu tenho aqui um checkbox aqui ao lado de cada registro. Normalmente quando a tela do sistema disponibiliza botões para que sejam executadas ações com os registros da tabela, normalmente há a disponibilização desses checkbox aqui para que você possa selecionar os registros, né? Então eu posso clicar aqui na label aqui do rótulo da coluna, nesse checkbox aqui no rótulo, para selecionar todos os registros. Se eu clicar novamente, desmarca, ou eu posso selecionar aqui individualmente. E aí repara que quando eu seleciono, né, o botão Ações, que está menor destaque aqui na tela, quando eu seleciono um registro, ele passa a ter um destaque maior. Tá? Então vamos imaginar que eu queira executar uma ação com essas duas ordens de produção aqui, a ordem 3 e a ordem 4. Tá? Então eu seleciono essas duas ordens aqui, clico em Ações, e aí aqui eu vejo várias ações que podem ser feitas com essas ordens. Tá? Então eu posso cancelar, posso forçar encerramento, posso tirar documento da ordem, gerar etiqueta de identificação, modificar roteiro, reinicializar ordens, remover encerramento, reportar a produção e fazer requisições em lote. Tá? Então normalmente a opção que é apresentada aqui, o texto que é apresentado no botão, ele é apresentado de uma forma para facilitar a compreensão aí da ação que vai ser executada. Tá? Então, como exemplo, né, vamos imaginar que a gente queira cancelar essas duas ordens. Tá? Então, vou selecionar aqui a ação cancelar. O sistema vai apresentar uma mensagem de confirmação. Você tem certeza que deseja cancelar as ordens selecionadas, apertando aqui no botão OK. O sistema vai tentar cancelar as minhas ordens. Se tiver algum problema, ele vai apresentar uma mensagem de validação. Tá? Então, por exemplo, aqui
ele apresentou uma mensagem de validação, olha, não foi possível cancelar a ordem, ele não conseguiu cancelar a ordem 4, tá? Ele está explicando aqui porque que ele não conseguiu cancelar a ordem. Então a ordem 4-001 possui apontamentos em aberto. Uma ordem com apontamentos em aberto não pode ser cancelada. Então é importante essa validação aqui, porque o sistema em diversas áreas, quando eu vou executar uma ação, ele avalia se aquela ação pode ser executada, né? Então assim, não faz sentido eu cancelar uma ordem que tem um apontamento de produção em aberto, certo? Então se eu quero cancelar essa ordem, primeiro eu tenho que avaliar esse apontamento de produção que está em aberto, decidir o que eu vou fazer com ele, se eu vou encerrar esse apontamento, se eu vou excluir esse apontamento, para depois eu poder cancelar essa ordem de produção. Então, como eu não posso cancelar a ordem 4, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou desmarcar aqui a minha ordem 4, tá? E vou tentar cancelar aqui somente a minha ordem 3. Então, vou de novo aqui no meu botão ações, cancelar. Novamente, o sistema vai apresentar a mensagem de confirmação. Você tem certeza que deseja cancelar as ordens selecionadas. Vou clicar aqui em OK. E aí agora, uma vez clicando em OK, o sistema apresentou a mensagem, olha, ordens canceladas com sucesso. E aí se eu olhar aqui na tabela de dados, eu vejo aqui o campo status, e eu estou vendo aqui que a minha ordem 3-001, ela está com status cancelada, tá? Então voltando aí para o nosso artigo, esse é um exemplo prático, né, de um botão executando uma ação com um ou mais registros selecionados. A gente mostrou aqui o cancelamento de ordem, né, mas existem diversas ações executadas por botões no sistema Nomos que vão ter um comportamento parecido com esse que foi apresentado aqui. Agora vamos para o item 2, o botão levando o usuário para uma nova tela com um ou mais registros selecionados. E aqui a gente pode usar como exemplo também lá na tela de ordens a ação reportar a produção. Tá? Então lá na tela de ordens de produção eu posso selecionar uma ou mais ordens de produção e utilizar essa ação reportar a produção para que eu seja direcionado para uma nova tela com essas ordens selecionadas e para que eu possa executar uma ação nessa nova tela com as ordens selecionadas. Tá? Então, quando eu seleciono essa ação, eu sou direcionado para a tela de criação de reporte da produção em lote, nesse exemplo aqui, com as ordens selecionadas. Então, indo aqui para a nossa base de treinamento, a gente já está aqui na tela de ordens. Tá? Então, eu vou selecionar aqui a minha ordem 2. Tá? Poderia selecionar mais de uma ordem, mas vou selecionar somente a minha ordem 2. Vou clicar aqui em ações, tá? E vou selecionar aqui a opção reportar a produção. Vou clicar e aí veja que o sistema ele me leva para uma nova tela. Tá? Então ele me levou para uma nova tela. O nome dessa tela é criação de reporte de produção em lote. E aí nessa nova tela aqui eu vejo aqui a ordem de produção que eu selecionei e eu posso executar essa ação nessa nova tela. Tá? Então esse é um exemplo, né, de uma ação sendo executada por um botão que leva o usuário para uma nova tela com o registro já selecionado. Eu vou cancelar aqui para a gente retornar aqui para a tela de ordens. Vou voltar aqui para o nosso artigo e agora vamos entender o caso 3, que é o botão levando o usuário para uma nova tela. Tá? Então, em diversas telas do sistema, eu posso ter botões sendo apresentados na tela e esses botões eles simplesmente vão levar o usuário para uma nova tela que faz sentido posicionar aquele botão naquela tela em que eu estou. Tá? Então, por exemplo, na tela de ordens de produção, eu tenho algumas funções especiais que estão relacionadas às ordens de produção, tá? Como edição de ordem em lote, gerar ordens de produção sob encomenda em lote, liberação de ordens em lote. E aí essas ações elas ficam no botão funções especiais. Então, quando eu clico nesse botão funções especiais, eu vejo essas ações
e uma vez selecionando uma dessas ações, eu simplesmente sou levado para uma nova tela do sistema. No caso aqui na imagem, aqui no nosso artigo, eu estou sendo levado para a tela de edição de ordens em lote, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer nessa nova tela, e nessa nova tela eu cheguei nessa nova tela sem selecionar um registro, tá, na tela anterior. Tá, então esse é um exemplo prático de um botão, né, levando o usuário para uma nova tela, mas sem a seleção de um ou mais registros. Vamos ver esse exemplo aqui na nossa base de treinamento. Então eu estou aqui na tela de ordens, aqui no topo da tela eu tenho um botão funções especiais. Se eu clicar aqui nesse botão, eu tenho aqui as opções, olha, edição de ordens em lote, gerar ordens de produção sob encomenda em lote, liberação de ordens em lote. Vamos clicar aqui em edição de ordens em lote. Então quando eu clico aqui em edição de ordens em lote, o sistema ele me direciona para uma nova tela, para a tela de edição de ordens em lote. E aí perceba que eu consegui acessar essa nova tela sem selecionar nenhuma ordem de produção, né? Eu simplesmente cliquei no botão disponível na tela de ordens, e ao clicar nesse botão eu acessei uma nova tela do sistema. Tá? Então esse padrão de disponibilização de botões, com os botões executando esses três tipos de ações típicas que foram abordadas nesse artigo, ele se repete em praticamente todas as telas do sistema. Tá? Então isso está sendo abordado nesse momento, que uma vez você entendendo como funciona isso, né, como funciona esses três tipos de ações típicas executadas por botões no sistema, praticamente em qualquer tela do sistema que você esteja navegando, quando você se deparar com um botão, lendo o nome do botão e entendendo esses três tipos de ação que podem ser executadas através de botões, você já vai ter uma boa ideia aí, do que aquele botão pode executar, e isso facilita bastante aí o aprendizado das funcionalidades do sistema. É possível aprender de forma muito intuitiva como utilizar o sistema Nomos.